Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos tentar fazer uma gravação diferente do que eu estou acostumada a fazer. Me aconselharam a tentar esse novo formato. Eu vou ver se eu me adapto, eu vou ver se eu gosto, se vocês também gostam. Nós vamos estar falando hoje sobre o livro de Hebreus, o maravilhoso livro de Hebreus, capítulo 3. É bom lembrar que como essa carta está sendo escrita ao povo hebreu, aos judeus, Paulo faz questão de comparar sempre o Velho Testamento, as atitudes das pessoas do Velho Testamento e a atitude dos cristãos atuais, como deve ser, como ele compara e como ele diz para que nós tomássemos cuidado e não agíssemos como aqueles judeus fizeram no deserto, desafiando o Senhor Jesus, desafiando o grande Deus de Israel, não crendo, reclamando, apesar de tudo aquilo, de todos os sinais que o Senhor havia feito. É muito importante nós levarmos em consideração que no livro de Hebreus quase tudo é comparado com o Antigo Testamento. Desde o começo lá, quando Paulo começa Hebreus 1, ele já fala, de como Deus falava no Velho Testamento e como ele passou a falar agora no Novo Testamento, através do seu Filho, Jesus Cristo. Ele diz assim: por isso, portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que nós confessamos. Quem que você tem que ter o seu pensamento fixado? Em Jesus. É nele e só nele que você tem que ter fixado o seu pensamento. Se você quer conhecer o reino de Deus, se você quer realmente entrar na terra prometida, se você quer entrar no lugar de descanso que o Senhor preparou para nós, o pensamento tem que estar fixado no Senhor Jesus. Ele diz assim: ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Perceba que ele está comparando Jesus e Moisés. Ele diz: Moisés também foi fiel como edificador da casa de Deus, mas agora as coisas se voltam, todas as coisas foram cumpridas e foram formadas e foram estabelecidas em Cristo Jesus. Ele diz assim, ele foi fiel em toda a casa. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra que a própria casa. Quem que é o digno de honra? É a casa? É o objeto? Ou é aquele que a construiu? Então ele está dizendo, o construtor, no caso, é Deus, é o Senhor Jesus. Então, ele é muito mais digno de honra do que a casa em si, porque a casa são só pedras, pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é que é o edificador de tudo, não é verdade? Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus. Moisés foi fiel, ele não estava negando que a fidelidade de Moisés foi grande. Ele também foi fiel, ele deu testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Então Moisés, na verdade, ele foi usado como aquele que ia testificar das coisas que viriam do futuro. E o futuro é Jesus. Aleluia! Mas Jesus Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa, sabe quem é? Somos nós. Essa casa somos eu e você. Essa era a casa que Deus queria edificar. Ele queria construir sobre o alicerce firme que é o Senhor Jesus, uma casa para ele habitar. E essa casa é você, sou eu. Olha que coisa linda, né? Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nós nos gloriamos. Se é que você está fazendo isso, se você realmente está se apegando a essa esperança e a essa confiança da qual você se gloria, então você pode sim, verdadeiramente se considerar uma casa onde Deus pode habitar. Por meio de Cristo Jesus, por meio do Espírito Santo, Jesus é o alicerce dessa casa que Deus quer habitar. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração,
como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos eles terem visto o que eu fiz. O que Paulo está dizendo para nós? Ele diz assim, lembra do que fizeram aqueles povos, aquele povo hebreu lá do passado? Eles desobedeceram, eles viram toda a glória de Deus, toda a manifestação do poder de Deus, saía água da rocha, uma nuvem guiava de noite, de dia, uma coluna de fogo à noite, ele mandava codornizes, ele fazia abrir o mar, e mesmo assim, aquele povo não foi fiel, eles foram rebeldes, eles se rebelaram contra Deus, contra Moisés, né? Mas era Deus que os estava orientando, e isso deixou o Senhor irado. Então o que Paulo está nos aconselhando, não façam como eles, não sejam desobedientes como foi aquele povo do passado, entenderam? Por isso eu fiquei irado. Ele diz assim, ó, eles viram tudo que eu fiz e eles não se arrependeram. Por isso, diz o Senhor, eu fiquei irado com aquela geração. E ele disse, os seus corações estão sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Não faça a mesma coisa, não deixe o seu coração se desviar, não se desvie do caminho. O caminho hoje é novo, o caminho hoje é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E só nele nós temos que colocar toda a nossa esperança e toda a nossa confiança. Aleluia! Ele continua, assim eu jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, jamais vão entrar no meu descanso. Você quer entrar no descanso do Senhor? Você quer herdar o reino de Deus? Você quer chegar num lugar bom, de paz, na eternidade? Você tem que descobrir esse lugar de descanso, e esse lugar de descanso é o Senhor Jesus. Tudo indica, tudo aponta para Ele, tudo, porque tudo vem dEle, por Ele, para Ele, por meio dEle, todas as coisas foram criadas, todas as coisas foram feitas. Então a sua confiança tem que estar única e exclusivamente nele. Esse é o ponto chave desse evangelho. Então não seja como os rebeldes lá do passado, que viram tudo que Deus fez, porque Deus já fez tudo através de Jesus, sinais, maravilhas, tudo ele operou através de Jesus, e você continua fechando seu coração, e você continua se negando a se entregar ao Senhor Jesus por completo. Não faça isso. Cuidado, irmãos. Ele diz, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Sabe quem é o Deus vivo? Ressurreto, aquele que morreu, venceu a morte, a palavra, o verbo que se fez carne, é o Senhor Jesus. Pelo contrário, ele diz, encorajem-se uns aos outros, sejam encorajadores para que outros se liguem, se unam a esse exército do Senhor. E diz assim, e todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Sabe quando que o Senhor está te convidando para aceitá-lo? É hoje, não deixa para amanhã, porque amanhã pode não chegar na sua vida. O dia é hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então, não é só começar com Cristo, é terminar com Cristo. É essa confiança que você vai colocar em Jesus, você tem que percorrer todo o percurso da sua vida, até você chegar na eternidade, no lugar de descanso que o Senhor está te prometendo. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o seu coração, como na rebelião. É por isso que a palavra diz, não endureça seu coração. Entregue seu coração para o Senhor Jesus, entregue, dê ouvidos a essa palavra. A palavra de Deus diz que se você ouvir e você obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Então não é só para a eternidade, começa agora, você começa a desfrutar de um novo tempo, de uma nova esperança, de uma paz abundante que você nunca conheceu. É uma paz que excede todo entendimento humano. E aí você vai continuar nesse desfrute até o dia que o Senhor nos chamar e Ele nos levar para o lugar que Ele está preparando para nós,
creia nessa palavra. Essa palavra é a única capaz de te salvar. Então ele diz assim, ele diz, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Quem são eles? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Aquele povo, ele está falando com o povo hebreu. Então ele está falando, não foi vocês? Não foram vocês que aquele povo que Moisés tirou do Egito e se rebelou contra mim? E ele diz, contra quem Deus esteve irado durante 40 anos, Deus fez eles ficarem andando em volta no deserto 40 anos. Eles estavam a 40 dias da terra prometida, 40 dias, mas Deus fez com que eles ficassem andando em círculos 40 anos. Por causa do quê? Por causa da desobediência, por causa da rebelião. Então não seja rebelde, não resista a essa palavra, porque não é bom resistir a ela. É importante você entender que Deus não se alegra com corações incrédulos e desobedientes e duros, aqueles corações que não se convertem, não se rendem, não se dobram. A palavra de Deus diz que um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas não espere esse dia para você confessar para condenação. Confesse agora para a sua salvação, aleluia, e continua contra aqueles que pecaram, né? Durante 40 anos não foi contra eles que o Senhor ficou irado e os corpos deles, sabe o que aconteceu? Caíram no deserto, e a quem jurou que eles nunca haveriam de entrar no seu descanso, não foi aqueles que foram desobedientes? Então, nós vemos assim que foi por causa da incredulidade que eles não puderam entrar. Que você não esteja nessa lista dos incrédulos que não herdarão o reino de Deus. Que você entre para a lista daqueles salvos, daqueles amados, dos eleitos, dos separados, dos escolhidos, dos embaixadores do Senhor nessa terra. E você vai ver a mudança que a sua vida vai ter. Você vai ver a transformação, porque Cristo imediatamente, ele já passa a te abençoar, ele passa a te dar uma experiência com ele todos os dias. Você vai ter revelação dessa palavra, você vai entender essa palavra como se fosse uma água cristalina, porque o Espírito Santo traz à luz todas as coisas. Nada mais vai ser oculto para você. Você não vai ler mais a Bíblia e dizer, eu não entendo essa palavra, porque essa palavra para você vai ser a carta do seu pai, de um pai que você conhece, que você ama e que te ama. E ele vai ali te dar orientações todos os dias para você continuar firme na sua caminhada. Não faça como aqueles hebreus que lá no passado se rebelaram e por isso caíram, e por isso não entraram na terra prometida, e por isso não chegaram no lugar de descanso. E ele está dizendo, se você hoje ouvir a voz do Senhor, ele está te pedindo, não endureça o seu coração. Aceite ao Senhor Jesus, renda-se ao Senhor Jesus, siga os caminhos do Senhor Jesus. E você verá a transformação que ele fará na sua vida. Eu já passei por isso, as pessoas que já passaram por essa transformação podem confirmar, muitas podem confirmar o que eu estou te falando. É verdade, é verdade. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Então, não desista. Comece a sua jornada. Se você já começou, termine, não desista. Mas se você ainda não começou, comece, porque vale a pena. Amém? Um abraço em Cristo Jesus. Se você gostou, deixa seu like aí embaixo. E amanhã nós continuamos com o livro de Hebreus, capítulo 4. Amém? Um abraço.